Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ver a Siciliana Najdorf com F4. Antes de desenvolver qualquer bispo, as brancas podem avançar esse peão para F4. Isso aqui foi uma linha muito popular nos anos 60. Mikhail Tal jogou diversas partidas. Hoje ela está em bastante desuso. Mas é uma linha interessante, eu acho que vale a pena dar uma olhada. Acontece ainda bastante na internet e muitas vezes você pode ficar um pouco assustado de negras porque parece que o E5 está vindo muito rápido e quebrando todo o nosso centro aqui, né? Mas não é bem assim, certo? Bom, vamos montar a posição desde o começo. É uma Najdorf, E4, C5, cavalo F3, D6, D4, CD, cavalo D4, cavalo F6, cavalo C3, A6 e agora F4. A linha mais tradicional é com E6, que permite ainda um certo jogo para as brancas. Nós vamos ver nas linhas modernas com E5, as negras atingem a igualdade muito rápido mesmo. Bom, aqui uma das formas que se jogava e que a gente pode encontrar muito na internet e no clube é bispo D3, certo? Bispo E3. Vamos olhar rapidinho. Bispo E3 leva a igualdade com B5, E5, o avanço, né, que as brancas tanto planejaram. D por E, F por E, cavalo D5, dama D5. Veja que troca as peças, né? E as negras não têm dificuldade de evoluir com o desenvolvimento, né? Dama D2, bispo B7, bispo F4, posição simples, ó. Dama C5 saindo, evitando a troca de damas. Roque na ala da dama, bispo E7, igualado, tá? Então, bispo E3 aqui já não faz muito sentido, porque a branca quer atacar nessa posição, né? Então, vamos ver, bispo D3, cavalo de B para D7, dama F3. É o que faz sentido, né, gente? Colocar a dama aqui na grande diagonal para avançar E5 e atacar, de preferência, a torre lá no fundo em A8, se as negras tiverem já começado o seu contra-ataque. Então é um lance para mim que faz sentido. Qual seria a alternativa aqui? E também foi muito jogada no passado. Cavalo F3, gente. E aí vai para um jogo tipo Red Rock, em que as negras continuam com G6, Roque, bispo G7, uma coisa mais posicional. De repente, a utilidade dessa linha para as brancas, recuando o cavalo de D4 para F3, pode ser isso, né? Tentar um jogo mais lento, tentar tirar ali o adversário do livro de aberturas, né? E tentar jogar um xadrez mais puro, mais original. A4, Roque. E aqui eu vejo muita semelhança com as ideias do bispo E2 do Karpov, né? Porque vai tentar restringir as negras com A4, vai ter ali um domínio central. Tá, tirou o cavalo, daqui a pouco vai desenvolver o bispo, tudo com muita calma. Dama E2, dama C7, rei H1, B6, olha aí, ó, lance típico do Kasparov nessas posições. E5, D por E, F por E, cavalo G4, atacando o peão de E5, né? Bispo F4, bispo B7 e a posição aí igualada. Tá? Não tem dificuldades aqui para nenhum dos lados jogar. E quem jogar melhor, quem souber mais xadrez vai ganhar, certo? Por isso que cavalo F3 é uma recuada que aqui, veja que as negras não fizeram nenhuma pressão para esse cavalo sair do centro, né? Parece um lance ilógico, mas é um lance que consta inclusive em livro de abertura, gente. Então não dá para não deixar de conhecer o lance, saber a ideia por trás, que é de repente fazer uma partida mais posicional. Por isso que eu prefiro dama F3 aqui. Frente à dama F3, pode ser jogado dama C7 e G4. E aqui, pessoal, essa posição parece uma salada de fruta e é uma posição que me parece um pouco perigosa. Ela lembra um pouco a variante clássica do bispo G5, né, em que ao invés do bispo estar aqui em C1, ele está aqui. O bispo de D3 está em F1, né?
e provavelmente o bispo está aqui em B7 e o peão em B5. Então uma posição com um pouco mais de desenvolvimento na linha clássica do bispo G5, mas esse protótipo aqui de ataque no centro e no flanco rei, com as negras com desenvolvimento atrasado, é bastante assustador, tá? Aqui a posição está indefinida, certo? Nos meus bancos de dados aqui que eu pesquisei, a análise para por aqui. E aí o que dá para sugerir? H6 para evitar a avalanche no flanco rei, B5 ou H6, B5 ou B5 e depois H6. Muito cuidado, né? Porque aqui a gente não tem a casa D7 para fugir com o cavalo, né? Que acontece na siciliana bispo G5 clássica. Esse cavalo vai ter que voltar para G8. Complicado, né, gente? E se tem H6, vejam que já fica diferente essa questão aí, né? Porque, por exemplo, nem conferi com o computador essa linha, mas vou colocar nova variante, que G5, peão por, cavalo ameaçando a dama, e daí depois esse cavalo aqui pode vir por G4, por exemplo, né? Dama G3, cavalo G4, parece algo mais interessante, tá? O peão não tá atacando o cavalo porque a torre cai. Bom, que mais, gente? Pode ser pensado em B5, bispo B7, ou bispo E7 agora, tá? E talvez grande roque no futuro. Mas é uma posição, gente, que vamos combinar aqui, ó. Essa posição vem da onde, pessoal? Vem do E6, tá? Olha aqui, ó. Em que as brancas jogaram F4, as negras jogam E6, vem bispo D3, lance tranquilo de desenvolvimento, não compromete a posição branca. Nós jogamos cavalo de BD7, vem dama F3, dama C7 e agora o G4. Então isso aqui dá para evitar. E agora é que vai fechar aqui o raciocínio com vocês, da gente não precisar entrar nessa posição bem complicada aqui. E eu acho que essa posição aqui as brancas deveriam tentar mais vezes, francamente, porque é um ataque muito perigoso na ala do rei. Qual seria a posição, gente? Nessa aqui, tá? Eu vi até agora E6, mas por que não E5? E5 era meio que um tabu, né? A questão de alguns anos atrás e com o desenvolvimento da computação no xadrez, o E5 ficou cada vez mais claro como um lance super seguro. Tá? Nós vamos dar uma olhadinha aqui nos três principais lances para as brancas, que é cavalo F3, cavalo B3 e o praticamente não jogado F por E5, porque dá uma igualdade muito rápida, dá um jogo muito tranquilo para as negras. Então E5, no espírito original da Najdorf, né? E5 para ir para a estrutura, sim, ir para a estrutura aqui com a casa D5 em aberto, mas com contra-ataque. E essa é a ideia. Então vamos ver o cavalo F3, como é que nós jogamos, cavalo de BD7, A4 para tentar restringir o nosso jogo, bispo E7, bispo D3, roque. O rei vejam como o rei fica muito mais seguro nessas linhas com E5, né? Nós vamos ver mais exemplos. Roque, E por F4, e aqui, gente, E por F4 é uma posição bem interessante, bispo por F4, porque vejam que tem um peão isolado no centro e tem um peão isolado no centro. Então as coisas meio que se contrabalanceiam aqui e tem casas em disputa agora. E5, D5, né? São casas aí que quem dominar aí vai estar melhor no jogo. Dama B6, cheque, e olha aqui o ataque duplo, rei e peão B2. Eu resolvi mostrar essa linha porque dá origem a uma partida muito interessante. Rei H1, dama por B2, tá? Aqui não tem torre B1 porque o cavalo de C3 é perdido. Vejam ali que a dama está atacando o cavalo. Então o cavalo, dama E1 é fraco, tá? É um lance meio fraco na posição. Cavalo D5. E aí a partida tem uma leve vantagem para as negras, mas eu acho isso aqui uma partida bem mais interessante, certo? Com bastante possibilidades aí. As negras têm um ganho material, vão sofrer um ataque na dama, mas vai ser muito interessante isso aqui. Partida, uma posição que eu acho legal de estudar, viu? Que vem aí do nosso E5,
e o cavalo voltando para F3. O cavalo pode voltar para B3 também, que é muito tradicional na siciliana. Como que nós jogaríamos aqui? Bispo E7, bispo E2, roque, roque, cavalo de BD7, bispo para E3, e por F4, torre por F4, olha aí, outra opção interessante, dá um joguinho aí para as brancas na ala do rei que a gente tem que ter cuidado. Cavalo E5, cavalo volta para D4, não tem mais o peão, foi trocado. E aqui a posição está num equilíbrio dinâmico. As negras têm vários lances à disposição, podem continuar desenvolvendo, podem colocar o cavalo em G6, podem colocar a dama em C7, enfim, aqui tem muitos lances disponíveis. E jogo equilibrado para os dois lados, certo? A ala do rei das negras não fica tão fraca depois de cavalo G6 como vocês estão vendo aí. O que mais, pessoal? Depois do E5, será que a branca deve... E cavalo de BD7... Não, peraí. F4, E5... Aqui. E aí, será que a branca toma? Isso pode acontecer na internet, tá? Se acontecer, a gente tem que receber esse lance com um sorriso, né? Vem, olha só, pessoal. D por E5, cavalo volta, vamos dizer, e dama C7. Não precisamos olhar mais nada. O peão de E5 está protegido, daqui a pouco vai ter bispo E7 ou bispo C5, bispo E6, vai rocar, vai tirar o cavalo. Não tem ataque, não tem avalanche de peão, não tem briga no centro, não tem nada aqui. Não tem nada, tá uma posição bem neutra. E neutra eu diria o seguinte, melhor para as negras, porque tem um peão isolado aqui que no momento não dá para atacar, eles estão mutuamente bloqueados, mas as negras têm maioria no flanco rei, certo? Então para jogar o final aqui é bem interessante. E para o meio jogo vai desenvolver o seu ataque tradicional, seu contra-ataque, melhor dizendo, com B5, bispo B7, cavalo de BD7, cavalo C5, vai olhar o peão de E4, vai jogar B5, B4. Então tem todos os contra-ataques normais das negras da Najdorf, com praticamente nenhuma atividade considerável das brancas. Talvez a torre aqui na coluna F semi-aberta. Talvez isso possa ser um problema. E, bom, o centro está aberto, a posição está aberta, ambos os lados têm o par de bispos, então, mas é uma posição equilibrada e eu não vejo nenhuma dificuldade para nenhum dos bandos jogar. Como as brancas sempre vão tentar obter uma vantagem na abertura por ter o primeiro lance, eu não acho que seja razoável tentar essa troca de peões assim que as negras jogam E5, tá? Porque aí é isso, vai para uma posição muito neutra em que as negras têm vários planos e as brancas só vão ter a coluna de F e que não vai ser difícil de defender. Então tá, pessoal, eram essas as nossas ideias para a linha F4. A linha F4 tá em um pouco de desuso, mas tem muita ideia interessante ainda, tem muita coisa a ser comprovada. E eu acho que um avanço importante das negras é jogar E5 aqui ao invés do E6 tradicional. E tem a ideia das brancas também do G4, caso venha o E6. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Muito obrigado por ouvir e bons jogos a todos.